nós vemos muitas coisas erradas no mundo e também à nossa volta. E para conseguir manter a ordem, é necessário a justiça. Muitas vezes dizemos que é necessário nós nos esforçarmos de forma coletiva para resolver os problemas do mundo. Só que nós não vamos conseguir a paz sem o amor. Daí nós vemos que a justiça deve sempre acompanhar o amor. Então, quando nós vemos o mal, normalmente nos colocamos na posição de acusadores. Mas poucos de nós nos colocamos na posição de advogados para o trabalho de ajuda no bem. Por exemplo, se por um lado nós vemos a ignorância, a falta de conhecimento, do outro lado nós vemos escolas e o compartilhamento de conhecimentos para dissipar essas nuvens da ignorância. Ou se por um lado nós vemos o tédio, por outro lado nós temos oportunidades de trabalho e sempre temos algo para fazer. Então, quantas coisas nós temos que consertar, quantas coisas nós temos que limpar ou descartar. Então eu fiz uma lista de coisas desse tipo e aos poucos eu vou diminuindo essa lista. Só que essa lista não diminui, porque sempre aparecem coisas novas e vão sendo inseridas nessa lista. Então sempre existe coisa para ser feita. Então sempre existe oportunidade de trabalho. Então, se por um lado nós vemos a necessidade de esforço para realizar uma determinada atividade, por outro lado, nós vemos máquinas que foram desenvolvidas para diminuir o nosso esforço. Um exemplo, a máquina de lavar roupas, o forno de micro-ondas, o liquidificador, a batedeira, o mix, o centrifugador e assim por diante. Então existe uma série de máquinas que foram desenvolvidas para facilitar o nosso esforço. Então isso serve para que nós possamos economizar tempo e esforço realizando determinadas atividades, para que nós possamos ter mais tempo para realizar outras atividades. Então, se por um lado nós temos que percorrer longas distâncias, por outro lado, foram desenvolvidos veículos de transporte para encurtar distâncias e diminuir o tempo do trajeto. E uma vez eu estava viajando de carro de São Paulo para o Rio de Janeiro. Em um determinado ponto da estrada, após 40 minutos de estrada, após 1 hora de viagem, eu vi um grande outdoor lá na estrada. E tinha uma propaganda de uma empresa de aviação e dizia assim: você já podia estar lá. Achei engraçada essa propaganda, né? Se eu tivesse pego o avião, eu poderia estar lá no destino, né? Mas como eu gosto de dirigir, gosto de viajar de carro, também estava sendo um passeio agradável. Então eu coloquei esses exemplos para que nós possamos aplicar na prática, na nossa vida, que em qualquer situação, ao invés de nós nos focarmos no mal, nos focarmos na dificuldade, no desafio, no problema, nós podemos focar na solução, salientar o lado positivo, buscar pelo aprendizado, buscando fazer o bem, procurando seguir o bem. E olhando a vida sob essa perspectiva, procurando tomar ações para o trabalho no bem, a nossa insatisfação vai diminuindo e os nossos sofrimentos emocionais também vão diminuir. Ao invés de nós ficarmos focados apenas nos problemas, que se ficarmos focados apenas nos problemas, a nossa insatisfação tende a aumentar. Mas a partir do momento que nós começamos a colher aprendizados dessas dificuldades, desses problemas, nós podemos utilizar para a prática do bem, e assim faz com que a nossa insatisfação interior vai diminuindo também, diminuindo os nossos sofrimentos emocionais.